Olá, você acompanha a partir de agora o SSPTV. No programa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de hoje, vamos conversar mais uma vez com a doutora Nirvana. Ela vai dar dicas para os nossos atletas. Está no ar o SSPTV. Hoje eu estou aqui para conversar com a doutora Nirvana, que vai nos passar orientações de muita importância quanto à saúde dos nossos filhos, à saúde dos nossos jovens, em especial direcionado para os nossos meninos, os nossos alunos da Escola Craque do Futuro e direcionado para você também, que tem filhos esportistas, né, doutora? Exatamente. O esporte é uma coisa muito boa para a criança. É muito bom, mas tem que ter alguns cuidadozinhos básicos para a gente evitar problemas desnecessários, né? Mas, de uma maneira geral, pôr a criança no esporte é ótimo. É bom para o físico, é bom para o relacionamento social, né? É bom para a questão de aprendizado de regras, de obediência a regras. Isso tudo é muito bom para a personalidade da criança. Mas aí quando a gente olha para esse tempo super quente, esse sol queimando o tempo todo, a gente fica meio preocupado, né? Nossa, meu filho vai lá para o campo de futebol, será que ele vai ficar no sol? Será que, né, vai beber água a hora que tem que beber? Quais são as recomendações? Olha, a questão do sol em si, da exposição ao sol, é o protetor solar. Quanto mais clara a criança, mais protetor ela precisa. Então, usar protetor solar, mesmo que ela vá suar muito lá, mas passar o protetor solar para evitar o câncer de pele. Na questão de alimentação, o mais importante é a criança estar bem alimentada, não exageradamente alimentada, mas bem alimentada, porque o açúcar, a glicose, é a energia do corpo. E ele vai gastar muita energia lá no esporte. Então, se ele não vai bem alimentado, ele pode ter uma crise de hipoglicemia, se sentir mal. E então, a gente pode evitar isso com a simples alimentação correta. E muita hidratação. Água, Gatorade, isotônicos, muita hidratação. Nesse calor, todos nós temos que nos hidratar bem. Um garoto fazendo esporte, mais ainda. Sucos também são recomendados e está relacionado à fruta. Exatamente. O suco, quanto mais rico em potássio, melhor, porque o esportista perde muito potássio nos treinos. Então, geralmente, laranja, caju, são alimentos, frutas muito ricas em potássio. Melão, melancia, então sucos desse tipo são melhores ainda. A gente vê, inclusive, que os meninos da Craque do Futuro, quando voltam no final da tarde, eles sempre são recebidos aqui no sindicato com um lanche reforçado e com as frutas. E a gente vê sempre lá na mesa tem a banana, tem né, que a banana também é rica em potássio, tem a melancia. Aliás, a gente passa por aqui 5 e pouco da tarde, não tem como não dar um pulinho lá naquela mesa, que, olha, é atrativa demais. Se tem tanta fruta, ela é atrativa e muito saudável. Sempre tem o suco também. Isso, melão, melancia, banana, laranja, o próprio limão, a limonada, são alimentos muito ricos em potássio. A gente tem que dar alguma orientação especial para esses meninos e para suas famílias, ou a gente, né, como a senhora costuma sempre dizer, não neurotizar, né? Vai praticar esporte, a gente tem que ter alguma segurança, mas não precisa ficar desesperado. Normalmente, a maioria das doenças ela vai apresentar algum sinal. A criança vai ter algum tipo de dificuldade que vai alertar o pai ou o treinador para passar no médico. Como prevenção, eu acho que uma consultinha simples ajuda, ou no pediatra, ou mesmo com o cardiologista, tá? Por que a consulta, que pode ser feita no pediatra mesmo? Para a gente prevenir sopros. Os sopros cardíacos são relativamente comuns nas crianças, podem ser inocentes ou não. Se for inocente, não tem nenhum problema, a criança pode praticar o esporte normalmente. Agora, se for patológico, aí a criança tem que tomar alguns cuidados e às vezes não pode fazer o esporte. O que seria o sopro? O sopro mesmo é um ruído, é um barulho no coração. Eu prefiro explicar para ficar um pouquinho mais fácil, imitar. O nosso coração ele bate normalmente assim, tum-tá, tum-tá, tum-tá. Quando a criança tem sopro, é literalmente um sopro. Ele bate assim, tá, tá, tá. Como eu disse, isso pode ser inocente, quer dizer, não tem nenhuma doença que explique esse sopro e ele vai desaparecer sozinho. Ou ele pode ser patológico. Podem desenvolver a cardite reumática. Isso vai causar uma lesão na válvula
e essa lesão na válvula causa o sopro. Mas aí a gente tem que se preocupar e uma outra pergunta, acho que até é interessante nesse momento, o aluno que vem aqui e passa pela tua consulta, você vai conseguir distinguir se ele é um sopro inocente ou é uma patologia? Sim. Pela história clínica, pelo exame físico, a gente já consegue determinar isso. Se a gente tiver alguma dúvida, a gente pede o ecocardiograma, que é um exame simples, sem risco e que garante o resultado, o diagnóstico da criança. Na Química, qualidade para a vida. Este é o lema da Multshine, procurando em seu dia a dia o melhor em matérias-primas para oferecer qualidade e segurança, com produtos biodegradáveis e fragrâncias que nos trazem a limpeza e o bem-estar. A Multshine possui uma linha completa, desde vassouras, rodos, panos, lãs de aço, além da linha exclusiva de produtos com a marca Multshine, como amaciantes, desinfetantes, multiuso, detergentes para louça e para roupas, com enzimas especiais. Rua 30, 507. Fone 3321-7652. Eu faço parte da Escola de Futebol Craque do Futuro. E você, ainda não? Então não perca tempo. Se você tem entre 8 e 14 anos, venha fazer sua inscrição. Nós estamos te esperando! A Escola de Futebol Craque do Futuro está aberta a toda a comunidade. É isso aí! Venha para a Escola de Futebol Craque do Futuro. A Escola de Futebol do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. A companhia da imagem é clique. O casamento, uma viagem é clique. Chegou a hora de nascer, então clique. A companhia da imagem é clique. Pra te fotografar na sua casa, no estúdio, em qualquer lugar. A sua foto da net é um clique. A companhia da imagem é clique. Companhia da Imagem, registrando os melhores momentos da sua vida. A companhia da imagem é clique. Os associados do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais contam com o Plano Santa Casa Saúde. O plano é regulamentado pela Agência Nacional de Saúde e conta com um corpo clínico de altíssima qualidade, oferecendo o que há de melhor em atendimento e comodidade aos seus conveniados. Pelo Santa Casa Saúde, os associados podem fazer consultas, exames, internações, cirurgias e muito mais. Venha almoçar no restaurante Alho Poró, uma grande variedade de saladas e pratos quentes. Ambiente climatizado, aberto para o almoço de segunda a segunda, com estacionamento próprio. Restaurante Alho Poró, Rua 24, esquina com 21, no centro. Venha para o restaurante Universitário, aberto para o almoço e jantar de segunda a quinta, sexta, sábado e domingo, somente almoço. Uma grande variedade de saladas e pratos quentes. Restaurante Universitário, dentro do campus da Unifeb. Continuando o bate-papo aqui com a doutora Nirvana, a gente falava de sopro, de risco que os meninos correm e praticando esporte. A gente fala tanto do esporte como uma medida boa, mas a gente tem que tomar cuidado também. E a gente falava sobre o sopro no coração. Quando que isso é preocupante, doutora? Quando ele é patológico. Tem sopros que são sopros inocentes, que não vai atrapalhar em nada a vida da criança, nem do adulto, que vão desaparecer no decorrer do crescimento, tá? E aí esse tipo de sopro não tem nenhum perigo, não representa nenhum perigo. A criança pode praticar o esporte normalmente. Agora, se for o sopro patológico por uma doença congênita ou por uma doença adquirida, aí isso pode impedir o esporte da criança, principalmente se for profissional. Às vezes ela até pode fazer algum esporte, mas uma coisa mais leve, não competitiva, desse jeito. Então, aí só o médico para definir. Normalmente o pediatra identifica isso e manda para o cardiologista. E aí a gente conversava também, né, sobre como isso é detectado. É uma consulta comum, são exames comuns para detectar? Exatamente. Normalmente o pediatra tem condição de definir se a criança tem ou se não tem sopro. Tendo sopro, ele encaminha para o cardiologista pedir o ecocardiograma, que é o exame mais específico ou mais definitivo, para poder definir qual é o problema.
A criança ela pode ter sopro por cardiopatia congênita, ela nasceu com um probleminha e esse probleminha continua, ou ela pode ter o sopro adquirido. O mais comum no Brasil, na nossa região, é o sopro por febre reumática. A criança, através de uma infecção de garganta, faz a febre reumática e essa infecção ataca a válvula do coração, provocando o sopro. E a gente tem que estar sempre preocupado com isso tudo ou não? Os exames de rotina, as consultas ao médico. A gente também não pode ficar achando que não deve deixar os filhos praticar esporte. Ah, não, de forma alguma. O esporte é muito bom para a criança. Então, se o pediatra o acompanha, já tem aí, já elimina muita possibilidade dele ter algum problema. Porque o pediatra, ele determina isso, ele vê isso no exame clínico, tá? E aí, se tiver o sopro, é que ele tem que fazer a avaliação. Então, não precisa ir todas as crianças para o cardiologista. Uma vez num congresso se discutiu se não devia um cardiologista dar uma avaliada em todas as crianças nas escolas. Poderia ser bom, mas estatisticamente não é uma coisa tão importante que, teoricamente, o pediatra vai identificar e vai encaminhar para o cardiologista, tá? O sopro, quando ele é grave, quando a patologia que causa o sopro é grave, a criança sente dificuldade para correr, para brincar, tá? E aí também já é um alerta. A mãe, a própria criança já fala, tem alguma coisa errada. Para a criança que não sente nada, também existem doenças que são assintomáticas. Mas se ela não sente nada, pelo menos não é das mais graves. E aí a gente está falando tudo isso porque a gente está pensando, inclusive, nos meninos da escola de futebol aqui da Craque do Futuro. E a gente já falava no primeiro bloco da importância da alimentação, da hidratação. E a gente sempre acompanha que os meninos, depois do futebol, depois que vão para o futebol, passa por aqui para ter uma alimentação regrada, uma alimentação balanceada, com frutas e tudo mais. Quer dizer, já completa tudo. Isso é muito bom, isso é fundamental, né? O atleta, ele tem que ter uma boa qualidade de vida, né? Então, a criança não, e à medida que for crescendo, né, não pode mesmo fumar, beber bebidas alcoólicas, porque isso vai diminuir o rendimento dele. Se envolver com drogas, então, nem pensar, porque isso vai diminuir o rendimento dele como atleta. E no caso da criança, é mesmo uma alimentação adequada e uma boa hidratação. E aí fica até a dica, né? Como a doutora falou, às vezes a própria criança sente que está aí, né, sendo prejudicada no rendimento, não está se sentindo muito bem. Então, nesse caso, a criança deve conversar com a mãe mesmo, a mãe tem que estar sempre observando. E no caso dos meninos da Craque do Futuro, fica até uma dica, não está se sentindo bem? Chega no professor, nos dois professores, no Zé Alessandro ou no Lucas, conversa com eles. A gente pode até, de repente, trazer esse menino aqui para passar por uma entrevista, uma consulta, para saber se tem alguma coisa errada, né? Porque a orientação realmente é essa. A gente tem que observar, mas também não deixar de praticar o esporte. Tem que se cuidar sempre. Sem problema. Aqui, no caso do sindicato, fica mais simples. Se a criança sente alguma coisa ou se a mãe percebe alguma coisa, é só trazer para mim que a gente vê. Eu já expliquei, eu explico para todos os pacientes, eu não sou cardiopediatra, mas eu tenho condição de identificar a gravidade para encaminhar para o cardiopediatra. E a gente também tem o pediatra aqui. Na dúvida, né, não deixa de procurar, não fica aí com esse medo. Como a doutora diz, não precisa neurotizar, mas também não precisa ficar com medo. Exatamente. A gente tem que fugir da neurose. Então, vai praticar seu esporte, seja um excelente craque de futebol. Lembra da doutora quando ficar rico? Ela sempre pede isso para você, você não vai esquecer. E a gente está à disposição para qualquer dúvida. Tá certo, então, muito obrigada. É isso aí. Mais uma dica de saúde, hoje uma dica especial para os nossos atletas e para os nossos futuros atletas também. Obrigada, doutora, mais uma vez, e espero que você tenha gostado. E estes são os aniversariantes de hoje, quinta-feira, 22 de novembro. Luiz Cardoso de Carvalho Sobrinho, Cênio Lopes de Souza, Ana Paula Ferreira e Raquel Costa. Parabéns a todos! E o SSP TV de hoje vai terminando agora. Você pode ver a reprise deste programa amanhã,
a partir das 8h15 da manhã. Também pode conhecer um pouco mais sobre o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais acessando o nosso site. Lá você também encontra um link para o YouTube para rever todos os nossos programas. Se você quiser mandar sugestões para o SSPTV, pode mandar através do nosso e-mail ou por telefone. E não se esqueça, amanhã às 18h45 eu te espero aqui. Até lá!